Muito bem, vamos então meditar hoje em Mateus capítulo 21. Esses minutos que você tira, da sua vida, você não está gastando o seu tempo, você está investindo. Você ler a Bíblia é você investir em você mesmo, na sua alma. É você enriquecer seus pensamentos com os pensamentos de Deus. Vamos pedir a direção dele. Meu Deus, venha nos dirigir e abre-nos o entendimento, iluminando a nossa mente para a tua vontade. Amém. Diz assim: e quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor as há de mister, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz a filha de Sião: eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Então Jesus, no templo de Deus, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com eles no templo cegos e coxo, e os curou. Veja que cena, Jesus entrou triunfando sobre Jerusalém, como rei de fato, porque a forma como foi feito ali, só o rei entrava, mas ele estava bem humilde, montado em uma jumenta. Mas ainda assim, como rei, estenderam mantos, palmas, então foi uma festa. Mas ao chegar no templo, qual era a condição do templo naquele dia? Estavam ali cambistas. Era natural, por exemplo, a pessoa que ia até o templo para sacrificar, ou o sacrifício de oferta a Deus, a oferta voluntária, ou a oferta porque foi curado de alguma doença e agora estava ali agradecendo, ou oferta do perdão dos pecados. Então, o que a pessoa fazia? Ela já ia àqueles cambistas, aquelas pessoas que estavam à frente do templo vendendo animais, e se ela tinha dinheiro, ela comprava o animal e já levava para o sacrifício. Quer dizer, não havia nenhum tipo de critério para o sacrifício. Aquilo se tornou algo tão rotineiro, era como se, por exemplo, eu pequei, eu vou lá agora sacrificar para pedir perdão e pronto, está resolvido. Então aquilo ali aborreceu o Senhor Jesus, ao ponto dele expulsar aquelas pessoas todas. Eu também posso ver essa questão do templo como o ser humano. Por exemplo, hoje, naquele tempo ainda, Deus habitava no templo, Então todos tinham como referência o templo, o nome do nosso Deus está ali. Então era a referência do local onde Deus estava. Mas quando o Senhor Jesus foi crucificado na cruz, então foi rasgado o véu que nos separava dele. O que isso permitiu? Que todos nós tivéssemos acesso a ele. Então,
aquilo que estava acontecendo no templo era uma corrupção. Então o templo estava profanado por aquilo que estava acontecendo ali fora. Assim a pessoa, né? Que ela está na igreja, mas ela não serve o Senhor Jesus, ela serve aos seus interesses. Então ela está ali perdida no que ela quer, nos desejos do coração dela. Então, quando Jesus ele entra, ele nos liberta. Quando a palavra entra em nós, a palavra nos liberta. E olha só, logo a seguir, essa questão toda, foram lá ter com eles os cegos, coxos, e eles curou. O mesmo Jesus que entrou revoltado, limpando e falando, vocês estão sujando a minha casa, e mandou eles embora, agora estava ali curando aqueles que realmente precisavam de ajuda. No 15, ele diz, vendo então os principais sacerdotes e os escribas, as maravilhas que faziam, e os meninos clamando no templo, hosana ao filho de Davi, indignaram-se. Quer dizer, eles sabiam quem ele era, eles sabiam de quem se tratava, mas eles não queriam perder as benécias, né? Os benefícios que eles tinham com aquilo. No 16, e disseram-lhe, ouves o que estes dizem? E Jesus lhe disse, sim, nunca leste? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão somente folhas. E disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti, para sempre. E a figueira secou imediatamente. Veja, o Senhor Jesus dirigiu a palavra dele a uma figueira, uma planta. Mas a planta obedeceu. Para você entender o poder que existe, a autoridade que há na palavra do Senhor Jesus. Quando você mergulha nessa palavra, ela tem o poder de regenerar sua alma, ela tem o poder de regenerar os seus pensamentos, a sua vida. E ainda que o seu corpo físico esteja doente, a palavra de Deus tem o poder de regenerar. Esse é o poder da palavra de Deus. No 20, e os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo, como secou imediatamente a figueira. Jesus, porém, respondendo, disse, em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Olha o que o bispo Macedo diz aqui. Se tiverdes fé e não duvidardes, o Messias ensina que o que impede o milagre de acontecer não é o tamanho da fé, e sim a dúvida. Para todas as pessoas doentes que o procuravam, ele dizia, seja-vos feito segundo a vossa fé. Isso significa que é a fé que determina a resposta de Deus para a nossa vida. E não importa se o que queremos é impossível aos nossos olhos. A fé, apoiada inteiramente na palavra de Deus, produz os resultados que queremos. Então, a fé que está apoiada na palavra de Deus. Nós atendemos muita gente, muitas pessoas na igreja, e elas dizem assim, pastor, eu possuo uma fé muito grande, mas eu não estou conseguindo isso, eu não estou conseguindo aquilo. É porque essa fé está apoiada na sua religião, na sua crença na religião, e não está apoiada na palavra de Deus que produz aquilo que você quer. Por isso que Jesus falou, não é uma grande fé que faz a diferença, mas é você crer que aquilo vai se tornar possível. Então, pratique sua fé. Você pratica sua fé diante dos problemas. Você está enfrentando lutas, dificuldades, problemas em sua vida. Como é que eu vou fazer para resolvê-los? Eu vou praticar a minha fé.
Se o que não aconteceu hoje, eu vou manter crendo na palavra de Deus que vai acontecer amanhã. E assim por diante. Então, ele no 22 conclui: e tudo o que disserdes em oração, crendo, o recebereis. E chegando ao templo, cercaram-se dele, estando já ensinando, os principais sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? Quer dizer, cercou dele aqueles os principais, né? Sendo os sacerdotes, sendo os anciãos, que eram aquelas pessoas mais de idade, mas eles são respeitados em Israel, pelo seu tempo, pela sua idade. Então, eles cercaram Jesus com raiva, né? Eles vendo aqueles milagres, eles vendo aqueles ensinamentos, eles se iravam. Quem provocava essa ira era a carne deles. E claro, o diabo se aproveita, né? Quando há pecado, quando há o erro, então o diabo tem acesso àquela pessoa. O maior mal que nós podemos fazer não é o mal que vem de fora, né? Que vem dos outros para nós, mas é o pecado que nós mesmos cometemos. E o que é o pecado, senão a desobediência à palavra de Deus, né? Então, quando você quer ser livre do mal, dos demônios, dos espíritos, você quer ser forte para vencer o inferno, a morte, tudo, o segredo está na obediência. Ele diz assim, Jesus respondendo àqueles homens: e Jesus disse-lhes: eu também vos perguntarei uma coisa, se me dissereis, também eu vos direi com que autoridade faço isto. Olha a pergunta: o batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá, então, por que não o crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus disseram: não sabemos. Ele disse-lhes: nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhes eles: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para crer. Então, quer dizer, o que ele estava dizendo, né? Que João Batista ele vinha pregando arrependimento, para que as pessoas pudessem se voltar a Jesus. Então, as pessoas que ouviam João Batista, e elas eram tocadas por aquelas mensagens, então elas se arrependiam e se batizavam nas águas. E qual era a consequência disso? Elas se voltavam para Jesus. Então Jesus podia fazer a obra nelas. Mas, no entanto, nesse caso aqui daqueles homens principais, sacerdotes, os anciãos, no caso deles, eles continuavam duro no seu coração. Eles até chegaram a ouvir a João Batista e até entender de fato o que ele queria fazer, mas não aceitavam se arrepender porque eles já se achavam justos pelo que eles faziam, pelas obras que eles praticavam. Então, ele está dizendo, o Senhor Jesus está dizendo que as meretrizes, né, as prostitutas, que os publicanos, aqueles homens que eram odiados, repudiados de todos, eles estavam ouvindo a palavra, eles estavam aceitando Jesus, arrependendo-se do seu pecado e estavam se voltando para Deus. Quer dizer, eles estavam entrando no céu, por assim dizer, né?
E aqueles homens, não. Aquelas pessoas desprezadas, consideradas pecadoras ao extremo, elas estavam recebendo o reino de Deus, e aqueles homens que diziam ser justos, serem certos, eles não estavam recebendo absolutamente nada. Pelo contrário, estavam ficando de fora. Minha amiga, tem muita gente, meu amigo, tem muita gente dentro da igreja falando Senhor, Senhor, mas está fora do reino de Deus. Por isso que a avaliação, ela tem que ser feita constantemente. Por isso a importância do Espírito Santo, porque ele nos convence do nosso erro, ele nos convence do que nós temos que fazer para não cairmos na mesma armadilha que esses homens religiosos caíram. E aí ele diz assim no 33, ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela um lagar e edificou uma fonte e arrendou-a a uns lavradores e assentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhe o mesmo. E por último, enviou-lhe o seu filho, dizendo, terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderemo-nos de sua herança. E, lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles, dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Disse-lhe Jesus, nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça da esquina. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que deu os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falava deles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinha por profeta. Que essa parábola aqui mexeu muito com eles. Essa parábola tocou neles, na verdade. Por quê? Jesus estava falando exatamente a respeito do que Deus fez, né? Primeiro Deus mandou profetas, Deus mandou homens de Deus enviou João Batista para que eles pudessem preparar o caminho do Senhor Jesus. O último dos profetas, né, foi Malaquias. Depois Deus ficou em silêncio, os céus ficou em silêncio durante mais de 400 anos, até que veio João Batista pregando no deserto e falando sobre o arrependimento, sobre se voltar a Deus. Então, quer dizer, a voz de João Batista era a voz de Deus, pregando ali, preparando o caminho de Jesus. Mas o que fizeram com os profetas? Todos no passado, mataram. Um apedrejado, outros faziam de tudo e mais alguma coisa. E João Batista, você lembra de alguns capítulos atrás? Ele foi degolado e entregue a cabeça dele para Herodíades. Quer dizer, mataram o profeta de Deus. E agora Jesus era o próprio filho que foi enviado. E como o senhor daquela vinha, né, o dono daquele lugar que preparou tudo, ele pensou, não, vamos respeitar o meu filho. E os principais sacerdotes, anciãos, que estavam ali cuidando da vinha, né, que não era nada dele, era alugado.
Assim somos nós, né? Vivemos nesse mundo, mas o que é nosso? O que é seu, de fato? Pensa aí. A casa que você tem é sua, o carro que você possui é seu filho é seu marido, sua esposa é seu. O que é seu de fato, de verdade? Tudo não é nosso, é emprestado. E eles foram lá e mataram o filho. Foi exatamente o que fizeram. Então, Jesus estava revelando para eles o que estava acontecendo. Mas eles, o medo deles não era reconhecer Jesus como Senhor, era eles perderem os benefícios que o templo produzia para eles, né? O respeito das pessoas, o dinheiro que eles ganhavam, então os privilégios que ele possuía por ser um sacerdote, por ser um ancião. E se eles reconhecessem Jesus como Senhor, né? Então eles perderiam isso tudo, porque Jesus iria consertar, por exemplo, o que rouba e ele é beneficiado no seu roubo, ele vai querer deixar de roubar? Claro que não. Ele quer manter o roubo dele, as coisas que ele faz em oculto. Quando ele é descoberto, claro, ele foi pego naquela situação. Assim os sacerdotes, aqueles homens de Deus, o Senhor Jesus estava revelando a podridão deles, a podridão que se transformou a religião. E ele estava levando uma nova doutrina, que é aqueles que creem no nome dele, que são transformados. Minha amiga, meu amigo, eu espero que essa palavra ela venha produzir em você um avivamento, frutos de justiça, para que você possa ser salvo. Porque não há benefício maior do que esse. Todo o evangelho, toda a Bíblia, ela se resume numa única coisa. Não é um Deus que dá para você aqui nesse mundo apenas. Ele quer que você viva bem, sem dúvida alguma. Mas a principal fonte da Bíblia é a salvação da alma. Porque não há outra coisa mais importante do que essa. Por isso, avalie-se. Olhe para esse texto que nós lemos hoje e permita-se moldar por ele. Veja se a sua vida está de acordo com essa palavra, tá bom? Que Deus abençoe e ilumine você ainda mais.